Olá, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e eu peço licença para entrar na sua casa e contar com a sua preciosa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre o autismo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo tenham o transtorno do espectro autista. E a sociedade precisa se preparar melhor e estar pronta para acolher e incluir crianças com autismo. E quem vai participar do nosso bate-papo de hoje é a Isabel Moreira, ela que é advogada, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e assessora jurídica da AMA-GETID. Além dela, contamos com a presença da Alessandra Salles, ela que é fonoaudióloga e diretora da SOMAR. Você também pode participar conosco, interagir aqui com o programa Assunto do Dia, junto com a gente, enviando a sua mensagem ou pergunta para o nosso WhatsApp. O número já está passando na sua tela. 0 operadora 81 99209 4819. E nesse instante vamos conferir uma matéria especial sobre a temática de hoje. Acompanhe com carinho. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 2 milhões de autistas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 70 milhões de pessoas fazem parte do transtorno do espectro autista no planeta. O filho de Késia, o Marcos, de 4 anos, é uma delas. Ela recebeu o diagnóstico do pequeno há 2 anos e meio. 2 anos e 4 meses, ele não fixava o olhar para as pessoas. Até para mim mesmo, ele às vezes virava assim um olhar, mas com o tempo, eu comecei a fazer terapia dele, com psicóloga, fono, então ele foi desenvolvendo. O autismo chama a atenção, os números também, mas ficar admirado não resolve. A sociedade tem que estar pronta para os acolher e para os incluir, e na escola não pode ser diferente. Na rede pública do Recife, as mais de 300 escolas estão preparadas para receberem alunos com as mais diversas necessidades especiais, incluindo o autismo. E a Escola Rosemar de Macedo Lima, em Casa Amarela, é um exemplo. Isso é fundamental para o próprio desenvolvimento humano, né? Essas crianças anteriormente elas viviam em casas isoladas, né? E com essa política elas passaram a interagir com outras crianças e aí o desenvolvimento é bem melhor, né? Do que elas simplesmente estarem isoladas. Esses benefícios ficam ainda mais fáceis de serem alcançados com investimento. Financeiro? Sim. Profissional? Isso. Mas de tempo e de amor também. Na verdade, essas crianças, quando elas elas chegam com uma rotina diferenciada. E aí nós procuramos compreender essa rotina, trazendo sempre a família para próximo da escola, para que ela possa também trabalhar integrado conosco. E aí nós pegamos o histórico dessa criança, vimos a rotina, quais são os pontos de referência que ela tem, as figuras de referência, e a partir disso aí construímos, junto com o professor de sala, né, porque o nosso trabalho é um trabalho que ele ocorre no contraturno. Eles todos, como você colocou, estão inclusos na sala de aula regular e aí nós trabalhamos no contraturno com ele, mas sempre procurando fazer essa integração. Na verdade, a rede ela vem investindo, né, há bastante tempo, né? Além, ela tem o transporte escolar inclusivo, né, que auxilia na lidar com a criança, não só com autismo, né, mas com a criança com paralisia cerebral, que usa cadeira de roda. Tem esses equipamentos, né, as mesas interativas. Inclusive a mesa interativa, né? Ela foi uma experiência piloto numa unidade educacional com a criança com autismo e essa criança não se comunicava. A partir do momento que ela acessou a mesa, ela desabrochou, passou a ter uma outra, né, forma de se comunicar. Nós temos os tablets, né, que também é um outro material que auxilia nessa comunicação. O teclado TICS também que ajuda, né, nessa comunicação. Para Késia, saber que o filho está em boas mãos traz uma sensação que o dinheiro não pode pagar. Eu conheci essa escola pessoalmente, que o pessoal falava muito bem dela. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura muito boa, uma escola muito limpa, uma escola muito disciplinada. E eu vi que realmente aqui tem inclusão.
Porque não é só criança autista que tem crianças normais, e ele inclui dentro das crianças. Ele traz o amor para as crianças autistas ou com alguma atividade especial. Mas eu fiquei muito feliz mesmo em estar aqui. E ele está desenvolvendo muito mesmo. E neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o desejo dos pais, dos professores e de quem convive com o autista é que eles sejam incluídos e que possam conquistar o que desejarem. Hoje em dia, o que a sociedade busca é a inclusão, né? É incluir todos e que ela seja uma sociedade realmente inclusiva. Hoje nós temos crianças que já passaram por nós e que hoje estão no ensino médio. Né? E aí, assim, é uma grande alegria quando você chega e percebe isso. Né? E o autista, ele tem muita questão do sentimento. Né? Eles não sabem como chegar muitas vezes e dizer para você, eu gostei, eu gosto, mas aí através do olhar, através do sorriso, né? Através de um abraço, né? Através até de um carinho, porque antes se pensava muito essa questão do próximo, de aproximar, que eles repeliam, não queriam, mas hoje a gente já consegue buscar isso. Ele é uma criança muito inteligente, ele pega assim, ó, eu acho que ele vai ser da área de tecnologia, que ele ama, tudo foi da tecnologia. Então daqui a anos eu pensei em estar na universidade, fazendo super independente, fazendo tudo certinho, uma pessoa normal dentro da sociedade. Muito bem, de fato, o desejo dos pais, dos educadores e de quem convive com o autista é que eles sejam incluídos em todas as esferas sociais. E já temos a nossa enquete de hoje para você participar. Você acredita que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimento das crianças? Você acredita ou não? Sim ou não? Participe conosco através dos nossos números que já estão disponíveis para você ligar para a gente e deixar a sua opinião. Você acredita que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimento das crianças? 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Quero contar com a sua participação na nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. E é claro, além do nosso Facebook, você também dispõe do nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial e a gente vai ter o maior prazer de mencionar a sua participação. 99209-4819. Eu disse 99209-4819. E olha, gente, um estudo divulgado pelo CDC, o CDC, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revela que uma criança a cada 100 nasce com o transtorno do espectro autista. Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo. Há alguns anos, inclusive, a estimativa era de um caso para 500 crianças, para cada 500 crianças. E com isso, estima-se que no Brasil existem 2 milhões de autistas. As pesquisas ainda revelam que os meninos são mais afetados pelo transtorno do que as meninas. E vem a seguinte pergunta: com qual idade é possível diagnosticar uma criança autista? Vou passar essa pergunta aqui para as nossas convidadas, mas antes quero saudá-las, com um bom dia, sejam muito bem-vindas, começando aqui pela Isabel Moreira, seja muito bem-vinda. Alessandra, não é isso? Alessandra Salles e a Isabel Moreira, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E para começar, de fato, em que idade, mais ou menos, a gente já começa, Isabel, por exemplo, a diagnosticar, a perceber, né, pela vida, pelas impressões que a gente tem, principalmente os pais, né, que começam a ter o contato primeiro ali com os filhos. Como diagnosticar? Bom dia. Na verdade, existem 2 casos de autismo. O autismo regressivo, em que a criança tem marcos de desenvolvimento normal até uma determinada etapa e, a partir dali, regride nessas habilidades e começa a apresentar transtorno. E o autismo clássico, o autismo que inicia já desde o berço, digamos assim. Então, dependendo de cada caso, você vai poder fazer um diagnóstico mais ou menos precoce. Geralmente, as crianças que não são do tipo regressivo, elas já, muito novinhas, apresentam falta de contato visual, falta de interação com a mãe, às vezes até na amamentação, uma certa aversão ao toque, talvez também alguma questão sensorial, de não suportar sons ou cheiros.
Já o regressivo, em geral, é a partir de 1 ano de idade, há uma certa surpresa da família, porque geralmente a criança já faz alguma expressão, foi o caso do meu filho, ele já se comunicava de certa forma, balbuciava, entendia comandos e a partir de uma determinada fase ele passou a regredir nessas habilidades. Então, em média, com 1 ano e meio já se consegue ter uma certa noção de que há ali indícios que justifiquem um diagnóstico de autismo. Agora, Alessandra, não é? Isso. É possível, por exemplo, o professor, o educador, perceber também esses detalhes? Ou só os pais que têm aquele convívio maior com os filhos? Não. Os professores, eles são fundamentais nessa intervenção, nesse diagnóstico precoce, né? Eles têm ali uma turminha que está dentro de um padrão. Então, aquela turminha na mesma faixa etária, a gente tem um padrão da turminha. E esse indivíduo, né, se não for o caso de um autismo regressivo, mas que quando ele está nessa fasezinha inicial de escola, mesmo sendo regressivo, a gente já consegue ver alguns sinais aí. E aí o professor, ele meio que compara, né, uma criança com a outra, ele tem ali um perfil. Então, esse indivíduo, normalmente, ele foge um pouquinho desse perfil, mesmo que seja um caso mais leve, mas ele apresenta um atrasozinho na comunicação, ele tem uma certa dificuldade em interagir com as outras crianças, às vezes prefere, na sala, ficar mais isolado. As brincadeiras dele, muitas vezes não são brincadeiras tão funcionais, que criança nessa idadezinha inicial de escola, né, ele já está começando aí com um brincar mais imaginativo. Né? A criança com autismo, ela pode apenas observar os brinquedos, girar a rodinha do carro, enfileirar objetos, mas desenvolver uma brincadeira funcional, ele pode não desenvolver. E aí é importantíssimo, né, que o pessoal que lida com a educação, né, essa equipe aí da escola esteja atento, para estar conversando com a família, né, porque aí a gente consegue uma intervenção mais precoce. Entendo. Agora, talvez alguém esteja perguntando, Felipe, eu quero que você explique de fato o que seria o autismo. Em linhas gerais, como é que a gente poderia classificar o autismo? Começando aqui pela Isabel. Pela classificação tradicional, é um transtorno, né, em que você observa algumas características específicas, mas que variam de indivíduo para indivíduo. Que características são essas? Justamente o que a Alessandra já falou, de dificuldade de interação, né, social, dificuldade, às vezes, de um contato visual, dificuldade ou atraso na fala disfuncional, às vezes fala-se, mas não com fins comunicativos, hiperfoco, foco e interesse em coisas muito específicas e apenas naquilo, sem variar esses interesses. Então, essas características reunidas, algumas, não necessariamente todas juntas, mas algumas delas podem caracterizar o autismo. Tem alguma alteração, por exemplo, no humor da criança? É possível também observar isso também, Alexandra? Às vezes eles podem não conseguir demonstrar um sentimento da mesma forma que outras pessoas. Afetividade, né? Demonstrar essa afetividade. Não que existe muito, as pessoas falam muito, o autista ele não gosta de contato físico, ele não gosta de carinho. Né? A gente lida, a gente atua atualmente com uma média de 160 crianças com autismo e não é bem assim. Eles gostam, mas cada um tem o seu jeitinho. Entendo. Às vezes esse contato, se um abraço muito forte pode incomodar, né? Um carinho na cabeça, por questões sensoriais que eles têm dificuldades, isso pode causar um incômodo, né? Mas não é que eles não gostem desse contato físico. Então, essa questão do humor, eles podem não reagir da mesma forma. Por exemplo, há uma piada, né, que outras pessoas acham engraçado e riem, eles podem não compreender o contexto daquela piada, o que aquilo ali queria dizer, né? E aí não reagir adequadamente como outras pessoas reagiriam naquele momento. Agora, qual a importância de se diagnosticar logo no início? Me parece que, segundo pesquisas, né, pode se desenvolver logo nos primeiros 3 anos de vida. Sim. Não é isso? Então, é importante
haver um diagnóstico precoce, né? Para que os pais possam saber lidar com essa situação e buscar ajuda também, né, Alexandra? Isso. Atualmente, esse diagnóstico está acontecendo mais precocemente, né? Ainda existem casos de chegarem crianças já com 7 anos, iniciando uma intervenção porque recebeu o diagnóstico agora. Isso acontece principalmente mais em casos mais leves, né? Que é mais difícil de se perceber essas características. Mas, atualmente, os pediatras estão mais atentos, porque o médico que a família busca nessa fasezinha inicial com constância é um pediatra, né? E tem acontecido deles estarem mais atentos, ainda acontecem, de alguns, assim, não perceberem detalhes, mas atualmente as coisas estão mudando, então eles já encaminham para um neurologista, para um psiquiatra, e esse diagnóstico ele tem sido cada vez mais precoce e faz toda a diferença, assim, na intervenção. Quando a gente pega um pequenininho para começar uma intervenção, o desenvolvimento, a evolução é outra. Tem idade específica para começar, não? Esse trabalho? Geralmente eles buscam por volta de 1 ano e meio, né? Como a Isabel falou. Mas bebezinho, assim, a gente já consegue perceber algum sinal. É aquele bebê, porque normalmente um bebezinho, 3 meses, ele já começa a prestar muita atenção no outro. Você brinca, ele já começa a tentar imitar, já começa a tentar imitar sons, né? Às vezes a gente tá com um bebê, assim, de uns 8 meses no elevador e ele fica prestando muita atenção no rosto do outro. Isso aí são características que no indivíduo com autismo a gente não percebe tanto, mas que também, como é um espectro, então assim, pode ser que aconteça em uns e em outros não. Então também pode acontecer dele apresentar isso e depois ter o diagnóstico de autismo. Mas são alguns sinais para a gente estar atento nessa fasezinha inicial. Ô Isabel e Alessandra, existe algum, digamos assim, digamos, nível de espectro autista ou não? Sim. Alguma classificação? Isso. Na verdade, o espectro, o próprio termo, dimensiona, né, essa variação de graus, do mais leve ao mais severo. E aproveitando a oportunidade da questão do diagnóstico precoce, que eu acho muito importante salientar, saiu norma, acho que há uns 2 anos atrás, do Ministério da Saúde, determinando, né, uma especialização dos pediatras com esse olhar. Eu acredito, Alessandra, que isso deva ter contribuído para melhorar essa consciência, né, de que, ainda que o diagnóstico depois não se perfaça, haja uma variação, a intervenção precoce faz toda a diferença, entendeu? Ainda que o médico não tenha a certeza absoluta de que se trata de fato de um caso de autismo, a criança não vai perder em ser devidamente estimulada, não é isso? Então, voltando à sua pergunta, existe essa variação e acredito que justamente por isso existe tanta dificuldade, tanto na compreensão do que é o autismo e na utilização desse conhecimento para a realização de políticas públicas, para a própria socialização, como também nas próprias pesquisas, como a variação é muito grande de indivíduo para indivíduo, se torna mais difícil você pesquisar e descobrir tanto as causas como, consequentemente, as possíveis soluções. Citamos a pesquisa do CDC, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil há estimativas, na verdade, né? Que se aproximam de cerca de 2 milhões de autistas aqui. Mas ainda estamos carentes de pesquisas, não é? Vocês concordam desse modo também? Existe algum órgão que pode, digamos assim, estar à frente fazendo essas pesquisas, realizando essas pesquisas em todo o Brasil ou não? Existem, né? Existem órgãos aí. E, assim, importantíssimo a gente ter esse número, ter esses dados no Brasil, como é que acontece. Porque a gente se baseia, né, no CDC, a gente se baseia em outras pesquisas, em estimativas. Então, estima-se que aqui no Brasil existe essa quantidade. Mas se a gente tem uma quantidade exata, para a questão de políticas públicas vai estar ajudando muito, né? Então, existem aí as universidades que fazem, né, muitas pesquisas, que estão aí com todo o gás, né? Então, vamos ver quantos autistas existem no Brasil, né? Seria uma pesquisa que a população com autismo vai ganhar muito se a gente tiver essas informações. Eu acredito, me permita, eu acredito que talvez o IBGE colocasse esse item, no né? censo, eu acho que seria muito útil, né, na construção das políticas públicas e no verdadeiro dimensionamento do problema, né? Porque como o autismo está realmente numa crescente, né, epidemiológica, se tivesse dado específico,
até para fins de definição política mesmo dessas Isso. intervenções, isso é importante. A gente vive sempre realmente a reboque das estatísticas americanas, o que é lamentável, né? Com certeza. Vamos a um breve intervalo, não saia daí, continue conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, e no programa de hoje estamos falando sobre o autismo, neste que é o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Quem está nos ajudando a entender mais sobre este assunto são as nossas convidadas. Hoje contamos com a presença da Isabel Moreira, ela que é advogada, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e assessora jurídica da AMA-GETID. E também a Alessandra Salles, ela que é fonoaudióloga e coordenadora e sócia também da SOMAR. E eu vou aproveitar esse momento para chamar mais uma pessoa para participar aqui do nosso bate-papo. Vamos conversar com a Tânia Silva, que tem mais informações sobre o assunto de hoje. Tânia, é com você. Oi, Felipe, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham nesta terça-feira, o destaque de hoje é do El País. Vacinas não causam autismo. O mais amplo estudo do tema sai na Dinamarca. Um estudo feito na Dinamarca com mais de 600 mil crianças mostrou que a crença de que vacinas contribuam para o surgimento de transtornos como autismo é falsa. Essa ideia de que vacinas como a tríplice viral provoquem o autismo teve início há 2 décadas. Os especialistas deste estudo avaliaram se a vacina aumentava o risco de desenvolver o autismo. Eles estudaram as características de mais de 600 mil crianças nascidas na Dinamarca entre 1999 e 2010. As crianças foram acompanhadas desde o primeiro ano de vida até agosto de 2013. Não foi observado nenhuma diferença entre crianças vacinadas e as que não eram. E também não foi verificado nenhum risco adicional para o aparecimento de transtorno do espectro autista entre os vacinados. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva, participando conosco no nosso quadro É Notícia. E vamos conferir aqui alguns pontos importantes para ajudar ainda mais a interagirmos sobre a temática de hoje. Temos aqui algumas telas, né, com informações pertinentes sobre o assunto de hoje. Né? Vamos conferir aqui. Sintomas de autismo. Temos aqui o primeiro ponto, interação social. É um dos pontos observados, né, quem tem, por exemplo, a síndrome. Não é isso, Isabel? Isso, exatamente, Felipe. A interação social é diminuída nos autistas porque eles muitas vezes têm questões sensoriais, né, a modulação do som. Muitas vezes eles têm dificuldade de compreender a comunicação do outro. Muitas vezes eles têm um interesse tão restrito que eles não conseguem dialogar com o outro, dependendo da fase que a criança esteja. Mas esse aspecto ele é bastante frequente nos indivíduos autistas, a dificuldade de interação social. Muito bem. Aí falamos aqui também, Alessandra, logo no início, sobre a questão da fala, não é? Isso. É um dos pontos que devem ser observados, que deve ser observado pelos pais, pelos educadores. Nesse trabalho com relação ao autista que tem essa dificuldade com a fala, é possível, através de algum trabalho sistemático, específico, fazer com que esse autista, essa criança autista, possa melhorar e desenvolver bem? Sim, com certeza. Com certeza. Dentro do autismo, a gente tem os níveis, como já foi falado, né? Então, dentro da comunicação, a gente vai perceber aí uma variação com relação ao desenvolvimento dessa comunicação. Então, existem aqueles que nem emitem som, né? Que a comunicação realmente é muito difícil. Existem aqueles que falam partezinhas de palavras, falam poucas palavras. Que é esse ponto aqui, me permita, com licença, é esse último ponto aqui, os sintomas do autismo nos comportamentos. Aliás, tem um outro ponto que a gente vai passar aqui, que é justamente a questão das palavras. Às vezes, não mais do que 2 palavras, né? A frase é meio que incompleta, não é isso, Alessandra? Então, existe uma variação muito grande, mas para aquele indivíduo que a fala é muito difícil, que às vezes inicia uma intervenção também numa idade já mais tarde,
que tem um nível mais difícil de autismo, a gente pode estar estimulando uma comunicação alternativa, né? Existem formas de comunicação alternativa, então imagina eu querer me comunicar, eu querer algo e eu não conseguir me expressar. Difícil. E aí a gente utiliza figuras, né? Tem o PECS, que é uma comunicação através da troca de figuras, onde esse indivíduo ele pode estar expressando suas vontades através da troca de figuras. E existem os níveis onde a gente consegue estar desenvolvendo essa comunicação, que vai desde uma criança conseguir falar para solicitar o que quer, até aqueles que a gente estimula para que ele consiga desenvolver um diálogo. Então, existe uma variação muito grande, né? Existem aqueles que até conseguem manter conversas, mas que conversam só sobre assuntos que são mais do seu interesse. Todos precisam de estímulo, mas assim, a evolução, né, com terapia, com intervenção, a gente consegue essa evolução. Muito bem, temos aqui outro ponto que inclusive nós tocamos rapidamente no primeiro bloco, que são justamente as questões, as informações sensoriais, né? Também é um ponto muito marcante, né, para quem tem o espectro autista, né, Isabel? E tem também os sintomas do autismo nas brincadeiras, que os pais podem observar logo de início ali no contato com a criança, né? Isso. Nas brincadeiras, a brincadeira é a forma de expressão primária da criança e existe, como a Alessandra falou, padrões, né, no comportamento infantil. Geralmente os autistas, como eles têm hiperfoco, como eles são muito voltados ao interesse muito próprio, eles não conseguem nessa brincadeira fazer a troca com as outras crianças, geralmente preferem se isolar e dar usos incomuns aos objetos. Por exemplo, geralmente um carrinho é para brincar de carrinho, de passar e tal, e às vezes eles querem desmontar o carrinho ou só ver o movimento da roda do carrinho. Isso pode ser uma característica que indicia a presença do autismo, né, já nas primeiras fases da infância. E aí os pais devem ficar atentos a isso. Não significa que quem brinca com carrinho na rodinha vai ser autista, mas pode ser um indício, sim. Falamos também aqui, além da questão sensorial, da interação social, do aspecto do autismo também está inserido ali nas brincadeiras. E também falamos aqui na questão do aspecto do comportamento, né, já conversamos sobre isso. Na próxima tela, a gente tem outras informações referentes à temática de hoje, que justamente é sobre os comportamentos de alerta do bebê, ou seja, logo no início de vida da criança, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é educador, já vai observar logo de pronto alguns pontos importantes, alguns indícios importantes sobre isto. Nos 6 primeiros meses, a criança começa a não responder com um sorriso ou expressões de felicidade, o que foi dito aqui inclusive pela Alessandra, pela Isabel, não é? E com 9 meses não imita som ou expressões faciais. Isso é muito comum, né, nas crianças que têm o espectro autista, não é isso, Alessandra e Isabel? Isso. Também, com 12 meses, geralmente, não gesticulam, nem dizem nenhuma palavra. Alguns pais, por exemplo, que estejam, né, com crianças nessa idade, nessa faixa de idade, talvez estejam se perguntando, será que a minha criança é autista ou também pode ser uma outra situação? Né? Há situações que o autista pode ter, por exemplo, outras situações também ou não, Alessandra? Isso. Pode ser um atraso de linguagem, né? Ele tem 12 meses e ainda não fala nenhuma palavra. Pode ser um atraso na comunicação, às vezes por falta de estímulo, né? Atualmente a criança nessa idade já tem bebezinhos que se coloca o tablet lá, o celular, para ele ficar apenas vendo videozinhos. Então essa fase é brincar com a criança, tentar imitação, né? Aquelas brincadeiras de causa e efeito, ele precisa ser estimulado. Às vezes a criança não desenvolve essa comunicação por falta de estímulo, né? Mas... E não necessariamente pela questão do autismo, do espectro autista, né? Isso, então assim, não é que toda criança que com 12 meses ainda não fala uma palavrinha, já é autismo. Pode ser que seja um atraso na comunicação, né? Uma dificuldade aí por ele não ser estimulado, não está sendo estimulado. Muitas crianças ficam apenas na frente da televisão, né? Isso. O acesso a esses videozinhos de música tal, em YouTube, no YouTube, nos canais, o tempo né? todo, então não são estimulados. E aí vem esse atraso na comunicação, que quando se começa uma intervenção, eles deslancham, né? Vai embora. Mas também é importante porque também é um sinal aí do autismo, tá atento a isso.
Agora, não sei se a gente poderia dar também outros exemplos, logo nessa primeira faixa etária aqui, né, de 6 meses, por exemplo. Existem outros exemplos que a gente pode também ajudar, auxiliar os pais que estão atentos ao programa, por exemplo, nessa parte aqui, onde a criança não responde, não consegue responder com um sorriso ou expressões de felicidade, Isabel. Há alguns outros exemplos que a gente poderia dar nessa faixa etária? Bom, com 6 meses é a idade em que ele interage basicamente com a mãe, né? Ou com os familiares. Mães de primeira viagem, como eu fui, né, ficam sem ter esse parâmetro de comparação. Seria interessante, se houver algum tipo de desconfiança, que procurasse verificar o comportamento de outras crianças na mesma faixa etária. Fazer uma comparação? Essa questão do sorriso, a expressão de felicidade como uma forma de expressão, mas, por exemplo, o contato visual, né, geralmente a criança com 6 meses que mama, ela interage com a mãe. Né? Se não houver essa interação, ou se a criança chorar mais do que o normal, o habitual de uma criança com 6 meses, ou o contrário, se é uma criança extremamente inativa, aquela criança, ela é muito quietinha, são sinais e sintomas de alerta. Não significa que a criança tem autismo, mas é bom ficar atento, sobretudo porque crianças que desenvolvem o autismo logo no início, elas podem ter comorbidades associadas, inclusive a nível orgânico. Pode ter, por exemplo, alergias alimentares, né? Pode ter, e que tudo isso venha a contribuir para o quadro autístico. Se essa mãe e esse pai estão atentos a esses comportamentos, eles podem pesquisar, procurar um médico e já intervir precocemente nessa área também, não apenas com terapias, mas com intervenção a nível médico mesmo, né? Para ver se está tendo algum tipo de reação ao leite, né? Se mamar no peito, a alimentação da mãe, se está fazendo algum efeito adverso, de forma a estar contribuindo para uma diminuição do desenvolvimento cerebral já correspondendo a esses sintomas autísticos. É muito importante a gente estar alerta. Já também nos outros períodos de vida, por exemplo, nos 9 meses, 12 meses, podem ter outros exemplos que vocês poderiam citar, não é? Até para as mães estarem atentas, Alessandra? Isso. Aos 9 meses ele já começa a imitar muito outras pessoas. Nessa fasezinha, né, ele já está deitadinho lá na cama, você chama brincando, ele já procura, né? Quando chamado, já procura pelo nome. Isso já com 9 meses? Já com 9 meses. Ele já começa chega uma pessoa próxima brincando, ele já procura esse som, né? Você tenta brincar de besourinho, mesmo que ele não imite o movimento, mas ele já mantém um contato muito grande, ocular. Procurar, né? De onde vem o som, não é isso? Ele já compartilha muito a atenção com outras pessoas, né? Nessa fasezinha, ele não fala ainda, né? 9 meses ele não fala, mas ele já tenta se comunicar muito, assim, através do olhar, né? Ele já começa a desenvolver uma intenção de se comunicar. No caso aqui, com 12 meses, né? Já com 1 ano, já começa a produzir alguns sons, talvez alguma palavra, algumas né? palavras, atender comando. Isso. Também atender comando, sim, não é? sim. Atender comando. Já com 2 anos, nesse ponto aqui que a gente observou, no caso, quem geralmente tem espectro autista, dependendo de cada caso, né? Cada caso vai ser um caso, não dizem frases compostas de pelo menos 2 palavras, aquele ponto que a gente comentou logo no início, né? Então, nesse caso aqui, há uma preocupação maior, não é isso, Alessandra e Isabel? Isso. Agora, como trabalhar nesse caso? Há alguns trabalhos específicos com profissionais específicos ou não, para trabalhar essa questão da fala? Essa criança, na verdade, ela vai precisar de toda uma equipe. Né? Multidisciplinar, Toda então, uma né? equipe, de uma equipe multidisciplinar. Porque tem a dificuldade na comunicação. Isso gera também problemas de comportamento. Então, eu não estou conseguindo me comunicar, não estou conseguindo expressar o que eu quero. Muitas vezes ele quer algo, não consegue expressar. Isso gera uma angústia na criança, ela querer alguma coisa e não conseguir expressar. E aí vem o choro, né? Muitos, às vezes, derrubam as coisas. Vêm os comportamentos inadequados. E a família, né, sem saber, querendo resolver a situação, tá vendo o filho daquele jeito, querendo resolver, acaba muitas vezes, será que ele quer aquele carrinho, será que ele quer isso? E acaba reforçando esse comportamento. Ele vai entender, ele que tem a dificuldade muito grande na comunicação, vai entender que dessa forma
ele consegue. Então, tem que existir uma parceria aí da fono para estar estimulando a comunicação, o pessoal de psicologia tá trabalhando esse comportamento, né? Já tem muitas questões cognitivas que um pedagogo precisa estar atento, tem as questões sensoriais, as questões de habilidades do dia a dia, que aí vem o profissional de terapia ocupacional. Então tem que ser toda uma equipe, mas tem muito o que fazer nessa fasezinha. Quando inicia uma intervenção nessa fase, né, os resultados eles são bem melhores. Agora, Próximo de 2 anos, antes de 2 anos, é uma fasezinha ótima. No caso, para trabalhar logo no início mesmo, né? Isso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar é sobre os direitos, né? Das pessoas com autismo, né, Isabel? Quais os direitos, o que hoje o nosso direito, o direito brasileiro, garante para esse público? Bom, o direito fundamental é a saúde e a educação, né? Tem uma série de outros, mas eu vou iniciar por esses porque, como eu disse, são fundamentais. Nós precisamos evoluir institucionalmente para que haja, de fato, um atendimento multidisciplinar no sistema público de saúde para as pessoas de baixa renda, né? E que, no caso de pessoas que têm um plano de saúde, que os planos de saúde não dificultem o acesso, por uma simples razão. Essa intervenção precoce, ela vai permitir, ela vai dar condições que esse indivíduo desenvolva o seu potencial máximo. E isso tem uma relevância social imensa, porque uma criança que não tem o devido estímulo, ela vai se tornar um adulto dependente e isso vai adorar a sociedade. Eu estou falando de uma forma muito pragmática. Claro que existe o lado humano, o sentimento envolvido. Com toda certeza. Né? Então, a gente precisa avançar. Aqui há poucos recursos nesse sentido. Em geral, as famílias, no caso de famílias que têm acesso ao plano de saúde, precisam judicializar para conseguir o tratamento. Isso é algo que a sociedade precisa avançar, tanto nas políticas públicas quanto no relacionamento com os serviços privados de saúde. E no caso das escolas, igualmente. Nós vimos um bom exemplo de como o poder público está procurando fazer a sua parte, trazendo, capacitando, abraçando a causa. As escolas privadas também precisam fazer isso. Por exemplo, a escola pode recusar uma criança autista? De maneira nenhuma. Isso é crime, inclusive, catalogado na Lei Brasileira de Inclusão. Já havia previsão anterior disso, e isso contraria todo o sistema jurídico de direitos fundamentais do ser humano. A Constituição garante a educação para todos. Um autista é um ser humano, é um cidadão brasileiro. Então, uma criança autista pode também frequentar uma escola comum? Deve. Inclusive, a nossa LDB e a Lei Brasileira de Inclusão prevê que a inclusão em sala regular é o princípio. Só não se inclui em sala regular quando se demonstra cabalmente essa impossibilidade. Sempre no interesse do indivíduo. Existem, de fato, alguns autistas severos que podem não se beneficiar de um convívio numa sala regular. Mas a gente costuma dizer que isso é fora da curva. Isso está realmente no limite extremo do espectro. Em geral, mesmo autistas moderados e até severos se beneficiam. E não só eles. As próprias crianças neurotípicas, as crianças que não têm transtornos, elas também se beneficiam desse convívio. Elas aprendem a lidar com as diferenças. Isso certamente tem um impacto social muito importante. Programas como esse, como também debates de maneira geral, onde envolva a sociedade, não é? São basicamente muito importantes para refletirem e para entenderem também, não é, essas realidades e que a gente possa também estar preparado para essas novas mudanças também, se adaptarmos, não é? É importante a gente trabalhar essas temáticas sempre, né, quando a gente pode. A gente vai a um breve intervalo, vou pedir licença aqui às nossas convidadas e a você também. E você aproveita, participa, interage conosco. Temos o nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial para a gente, participando aqui do nosso bate-papo, né, 0 operadora 81 992 09 4819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo. Visite também nossa fanpage lá no Facebook, Assunto do Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta e neste momento está acontecendo uma ação no município de Paulista em alusão ao Dia de Conscientização do Autismo, com a participação de crianças e jovens autistas matriculados
na rede municipal de ensino. O repórter Magdiel Nayal está no Shopping Paulista Northway, onde acontece o evento. Bom dia, Magdiel. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores do Assunto do Dia. Quem está participando também de você nessa conversa aí no estúdio. Nós estamos, como você disse, acompanhando esse evento realizado pela Prefeitura do Paulista, aqui da Secretaria de Educação da cidade, para os alunos e estudantes com autismo que fazem parte da rede municipal de ensino. São cerca de 200 estudantes com autismo inscritos, matriculados na rede municipal de ensino aqui em Paulista, e aí se preparou essa manhã especial com atividades lúdicas, jogos, recreios, atividades para mostrar também, conscientizar, né, que esses alunos têm capacidades a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas. Eu estou aqui, Felipe, com Carlos Júnior, que é o secretário de Educação aqui de Paulista. Carlos, na Educação do Paulista, vocês vêm registrando um aumento de alunos com necessidades especiais, portadores de deficiência, matriculados. Número que cresceu bastante aí de 2015, quando eram 15 alunos, para agora, em 2019, vocês têm quase 600 matriculados, 200 autistas. Bom dia. Bom dia, é verdade. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, ela vem investindo cada vez mais, né, na área do AE, que é o atendimento à educação especial. Em 2015, nós tínhamos apenas 15 alunos registrados. Poderia ter até mais na rede, mas registrados só 15. Fechamos 2018 com 540 alunos com deficiência na rede municipal de ensino. Só autistas, nós temos 200. Nós temos um investimento em formação continuada para os professores do AE. Nós temos formação continuada também para o apoio desses alunos dentro de sala de aula normal, porque carece, né, um olhar especial para esses alunos. É isso, o Berg Alves está mostrando imagens para vocês aí agora do evento. Cerca de 150 alunos com autismo estão aqui participando e eles estão participando dessas atividades. Quem vai falar um pouquinho dessas atividades é a Bernadette Brandão, que é a coordenadora de Educação Especial aqui do Paulista. Bernadette, conta pra gente qual a importância desse evento, desses alunos estarem participando de atividades como essas, marcando um dia tão importante onde a gente fala de conscientização para o autismo. Bom dia. Bom dia. O próprio nome já diz, né? É um dia de conscientização mundial. O mundo todo comemora essa data. Então nós, enquanto educadores, né, Secretaria de Educação, abraçamos essa causa, não é, de inclusão da criança com autismo, o estudante autista. Nós temos desde a educação infantil até o 9º ano, estudantes com autistas inclusos na rede. E esse é um dia de estimulação, de mostrar para a sociedade que essas crianças estão dentro da escola com seus direitos preservados. Na escola, né, através dessa inclusão, que elas fazem parte da sociedade, né, que elas crescem. Isso, nós temos na rede um grupo de professores especialistas que fazem a diagnóstica, porque nós não trabalhamos com a deficiência, a gente trabalha com a funcionalidade do aluno. Porque a deficiência não define ninguém. Quando é dada a condição, que é isso que a Prefeitura de Paulista está fazendo, dando a condição para o desenvolvimento desses estudantes, independentemente da deficiência que eles tenham. Não é? Hoje, em especial, estamos fazendo uma comemoração ao Dia do Autismo, para conscientizar a sociedade da importância da inclusão deles. Mas assim, essa equipe, tá, a gente estamos juntos lá nessa discussão de que o importante é o pedagógico, é o desenvolvimento acadêmico do estudante. Tá? Então ele está junto com os outros estudantes que não têm deficiência e o aprendizado tem sido para todos nós. A gente aproveita, secretária, para falar para pais que estejam nos acompanhando de que eles devem matricular os seus filhos, eles devem estar participando da escola matriculada municipal aqui do Paulista, porque isso também faz processo. É verdade, o acompanhamento dos pais na educação dos alunos é de salutar importância. E em crianças com qualquer tipo de deficiência, mais ainda. E os autistas, eles precisam, né, ter esse acompanhamento em sala de aula, com apoio e professor especializado, e os pais também dando esse apoio é de fundamental importância para o desenvolvimento do aprendizado desses alunos com autismo. A gente agradece ao secretário, também à coordenadora de Educação Especial aqui de Paulista. Felipe, nós estamos acompanhando o evento. Como disse a você, cerca de 150 estudantes com autismo estão aqui, todos acompanhados de pais e responsáveis. Agora há pouco, eles participaram de uma atividade especial, vários deles cantaram, recitaram vários textos, né, poesias, poemas. A gente segue acompanhando esse dia especial de conscientização para o autismo. Voltamos com você.
Muito obrigado, Magdiel Nayal, pelas informações. Muito importante essa iniciativa da Prefeitura do Paulista, né, desenvolver esse momento de conscientização, de reflexão sobre essa temática. E, gente, aproximadamente 1 em cada 160 crianças em todo o mundo possui algum transtorno do espectro autista. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma criança autista apresenta dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos processos também de comunicação, de interação, de comportamento social. Mas estudos também já mostraram que programas de treinamento e educação podem reduzir, sim, essas dificuldades. E vamos continuar aqui a nossa conversa, né, com as nossas convidadas, com a doutora Isabel Moreira, ela que é advogada, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Assessoria Jurídica da AMA-GETID, e também a Alessandra Salles, que é fonoaudióloga da SOMAR, não é? Eu queria que vocês falassem também das organizações que vocês representam, começando aqui pela doutora Isabel, o que seria a AMA-GETID? A AMA-GETID é a Associação de Amigos e Pais de Autistas, grupo de estudos sobre transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele começou como GETID, como um grupo de estudos, né, de pais e mães que queriam entender melhor, há quase uma década atrás, que havia muito pouca informação, e passou a atuar também no terceiro setor, na conscientização. Nós fazemos várias campanhas de conscientização, trazendo conhecimento para esses pais e familiares. Entendo. É uma associação hoje formada judicialmente falando, que tem essa atuação. Hoje mesmo fizemos panfletagem lá na estação central do metrô. Também aqui conhecendo a SOMAR, não é? Isso. Queria que a Alessandra falasse um pouquinho. Isso. A SOMAR é um espaço que a gente já atua há 12 anos, certo? Atendendo indivíduos com autismo, crianças, e nossas crianças foram crescendo. Atualmente a gente está com um público jovem também. A gente atua com algumas intervenções que foram criadas para o autismo, que é o TEACH, o PECS e a análise aplicada de comportamento, a ABA. Né? Nós atuamos com essas 3 intervenções, atualmente também com a integração sensorial, que trabalha essas questões sensoriais no indivíduo. Nós temos uma média de 160 crianças atendidas, temos 2 unidades, uma unidade na Torre e uma unidade em Boa Viagem, e aí atendemos a um público de uma média de 160. Também promovemos cursos, palestras, fazemos também, estamos desenvolvendo pesquisas na área que são importantes, né? Fazemos um trabalho também com as famílias que estão lá em conjunto com a gente. Então, estamos aí, com esse grupo de uma média de 160 indivíduos atendidos. Muito bem, importantes trabalhos, né? Parabéns para vocês, né, que desenvolvem, juntamente com a equipe aí, esses trabalhos formidáveis e importantes para auxiliar também os pais, né, todos aqueles que procuram as entidades. E temos aqui algumas mensagens, algumas participações, não é, dos nossos telespectadores, internautas, não é, que estão acompanhando o programa. Temos aqui a mensagem da Érica. A Érica diz aqui, parabeniza o programa pela temática, pelas convidadas, e manda aqui a mensagem para a gente aqui. Deus abençoe. Obrigado aqui a Érica, tá certo? Temos aqui também outra mensagem, deixe-me ver aqui. Bom dia, aproveitando para falar com a fonoaudióloga, gostaria de saber, meu filho tem 1 ano e 7 meses, ele não fala, só fala papá, né, e me belisca, quando às vezes morde. Ela está colocando aqui, pontuando, me preocupo, pois tenho 4 filhos e eles falaram cedo. No caso, deste ele não está falando. Ela é lá de Jaboatão, não é? Não disse o nome, mas o final do telefone é o 1742. Muito bem, disse agora Jaqueline, né? Jaqueline aqui participando conosco. Vou pedir para a Alessandra tentar ajudá-la. Joia. Jaqueline, realmente, né, 1 ano e 7 meses, ele está com a falinha atrasada, aí, né, está com essa comunicação atrasada. Não quer dizer que ele tem autismo, né, mas é importante buscar um profissional, certo? Não sei se ele está em escola, às vezes nessa fasezinha a criança ainda não iniciou em escola, mas seria buscar um profissional. Um fonoaudiólogo? Isso. Pode buscar um fonoaudiólogo. Agora sim, também
conversar com o pediatra que acompanha, às vezes o pediatra já encaminha para um neurologista, mas buscar uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação, mesmo que não seja um autismo, como também já foi falado por Isabel, a estimulação nunca é demais e nunca, não vai fazer mal uma estimulação, mesmo que não seja autismo, e a gente está percebendo um atraso, uma dificuldade na comunicação, ela precisa ser trabalhada, né? Hoje nós estamos recebendo famílias gratuitamente na Somar, nas 2 unidades. Então, se você tiver disponibilidade, está indo lá, a Somar de Boa Viagem, acredito que fica mais próxima, conversar um pouquinho com um profissional, às vezes orientações mesmo, pequenas orientações que a gente pode estar passando de como está estimulando em casa, dar um direcionamento, acho que vai estar ajudando melhor. Depois eu vou pedir até para que vocês deixem um contato, né, das instituições para que as pessoas possam entrar em contato. Né? Temos aqui a Gisele, lá de Paulista, parabenizando o programa Assunto do Dia, não é? De hoje. Diz que o filho dela tem 2 anos e apresenta alguns sintomas do autismo, que ela pôde acompanhar aqui no programa. E a professora da escola, da criança, também informou isso. Por onde devo procurar o diagnóstico, o tratamento? Ela questiona aqui a Gisele. Vou pedir para a Isabel orientá-la. Dependendo de qual seja a forma de utilização de serviços de saúde, se ela usa serviço público de saúde, o caminho de fato é um pediatra, né, da rede pública, encaminhá-la a um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para fechar diagnóstico. Isso não a impede, né, de buscar já, paralelamente, as outras intervenções terapêuticas, como a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né? Então, o que tem é que ir logo, porque quanto mais rápido se lidar com essas dificuldades, melhor é o prognóstico do desenvolvimento dessa criança. Né? Temos uma outra mensagem aqui, uma outra participação, deixa eu ver se eu consigo entender, tá bom? É a Hernani de Machados, aqui em Pernambuco. Bom dia, parabéns pelo assunto. Eu trabalhei em um prédio que tinha uma criança autista e recentemente ela estava em frente a um hospital e uma criança autista de 9 anos teve uma crise. E quando ocorreu, foi no meio dos carros. Eu segurei, pois a mãe não conseguia sozinha, ele estava muito agitado, as pessoas viam e falavam para soltá-la, mas não entendi muito bem aqui, mas a pessoa pergunta, é normal essa crise no autista e qual a melhor forma de acalmar a criança? É uma pergunta aqui do Hernani, né? Participando aqui conosco, Alessandra. Isso. Às vezes, assim, a questão do barulho ali no trânsito, então ele pode se desorganizar e ter, né, como ela colocou aí, essa crise. Algumas vezes por não compreender ali o ambiente, muito estímulo, e aí ele pode se desorganizar. Ou foi frustrado, queria alguma coisa, a mãe naquele momento não estava com condições de dar, não pôde. E aí ele pode se desorganizar e ter essas crises. Uma coisa muito importante para a população é não julgar essa família. É muito comum as pessoas ao redor haver esse pré-julgamento, né? Criticarem, não deu educação, ela não sabe lidar, por que está agindo dessa forma, sem entender ali o todo. Mas a população julga muito, às vezes com olhares, sabe? Isso para a família é muito difícil, a família sofre muito com isso e é um momento que ele está precisando de ajuda, né? Que bom que essa pessoa, parabéns a essa pessoa por ter ajudado. Então, num momento como esse, a população perguntar, você quer uma ajuda, né? Tentar ali acalmar a situação, tentar ajudar e não julgar a família, né? Então, isso pode acontecer por vários momentos, mas existem essas crises. Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria complementar o seguinte, cada criança tem seus disruptores, né? Situações em que ela sai desse controle. E nesse momento, geralmente, o familiar é o que sabe o que é que vai intervir. Neste caso, como ele disse que era uma criança já grande, elas têm força e me parece que foi a conduta correta, porque ela estava em perigo, no meio de carro, tinha que conter, realmente. E, em geral, a contenção, quando feita de forma adequada, resolve aquele problema naquele momento. De qualquer maneira, para os familiares é importante estar atentos para que disruptores são esses, que elementos fazem com que essa criança se desorganize para evitá-los, porque de fato a crise em situações como essa pode trazer um perigo à vida da criança em comunidade física. Com toda certeza. Temos aqui também uma outra mensagem. Bom dia. Descobri que há 6 meses minha filha teve, acho que autismo leve, não sei,
e a família não aceitou, porém estamos cuidando. Ela já está fazendo um TO, né, com um psicólogo, com fono. A família fala, essa menina não tem nada e só é um atraso na fala. Ela não olha nos olhos, com vergonha. Aí ela pergunta aqui, pergunta à advogada, há alguma ajuda financeira do governo para essas crianças? Infelizmente muito pouca. Existe um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é conferido às famílias que têm, aos indivíduos, no caso, com autismo, cuja renda per capita familiar é de 1/4 do salário mínimo. Então, uma família em que um membro ganha um salário mínimo, são 4 pessoas, fará jus a esse benefício. Não entra o benefício do LOAS, não? É o do LOAS, é o BPC, isso. Né? É a única ajuda financeira do governo, né? Existem algumas outras ajudas, entre aspas, como, por exemplo, isenções para aquisição de veículos, do IPI, do IPVA, do ICMS também, determinadas faixas de valores dos carros. Mas, basicamente, a ajuda é essa. Então, infelizmente, em termos financeiros, a família precisa se preparar, porque os gastos, de fato, são maiores, não só com as intervenções, como também, às vezes, uma ajuda adicional em casa. De fato, é algo que a gente precisa, e já está em pauta, né? Existem alguns projetos de lei, algumas proposições legislativas para retirar esse limite para o BPC, para que ele seja independente do limite de renda da família, ou aumentar esse limite de renda, né? Porque, de fato, o acréscimo, e pelo princípio da solidariedade social, ou seja, a gente precisa dividir o peso dos custos com esse indivíduo, com esse transtorno, melhor dizendo, entre a sociedade. E no próximo bloco a gente vai retomar essa discussão sobre a questão dos direitos, né, a parte da legalidade mesmo, e outros pontos específicos, inclusive respondendo às inúmeras perguntas que as pessoas estão enviando. Uma saudação especial para a nossa querida telespectadora de sempre aí da Rede Brasil, Eli Claudino, que está acompanhando, né, está dizendo aqui que está excelente o desenvolvimento do tema. Obrigado aí, Eli Claudino, pela audiência. E vamos a um breve intervalo, já aproveitando para deixar a nossa enquete para você participar, hein? Participe. Você acredita que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimimento das crianças? Sim ou não? Ligue para a gente, participe através do 3424-1547 e também o 3424-1977. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta e agora vamos aprender mais uma receita deliciosa com a gastrônoma Luciana Luna. Hoje ela vai nos ensinar a fazer um brownie. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos utilizar o chocolate como o principal ingrediente da nossa receita, que além de ter um sabor incrível, pode ajudar você a ter uma renda extra. O brownie que vamos fazer hoje pode ser utilizado para compor mesa de casamento, aniversário ou até mesmo você pode servi-lo como sobremesa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de 3 ovos, 150 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 150 gramas de margarina, 200 gramas de chocolate meio amargo picado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de café de bicarbonato e 1 colher de café de essência de baunilha. Nós vamos começar a receita de hoje colocando num recipiente o chocolate picado e a margarina e vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Lembrando de sempre dar uma mexidinha a cada 30 segundos.
O chocolate já derreteu, eu vou deixá-lo aqui. Enquanto isso, a gente vai colocar na batedeira os ovos e o açúcar. Agora nós vamos bater bem por aproximadamente 5 minutos. Após bater bem, nós vamos acrescentar o chocolate. Eu vou bater para misturar um pouco. É bem rapidinho, só para misturar mesmo. E por fim, nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Aqui eu tenho a farinha de trigo, o chocolate em pó, a essência de baunilha e aqui o bicarbonato. Agora é só bater e misturar tudo. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la numa forma, lembrando que a forma deve estar untada com margarina e forrada com papel manteiga. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Agora nós vamos esperar esfriar para em seguida cortar o brownie. Que delícia, não é? A receita aí da Luciana Luna para fabricar, né? Para preparar, melhor dizendo, os brownies. E agora chegou o momento de sabermos quais são as vagas disponíveis para hoje no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no nosso quadro Há Vagas. Bom, vamos conferir as principais ofertas de emprego para hoje. Há 2 vagas para jardineiro e os requisitos é ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.337,82. Também há outras vagas, outras oportunidades, 4 vagas para operador de caixa. Os requisitos são ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 998. E a última de hoje, vamos conferir agora na tela, uma vaga para enfermeiro, ensino superior completo, experiência não exigida e salário a combinar. Você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo telefone 0 operadora 81 3355 2900, 3355 2900. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Boa sorte para você. E lembrando que a Lei número 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, a chamada LBI, determina que o acesso de crianças e adolescentes com deficiência à educação não pode ser negado, sob qualquer argumento, inclusive, tanto na rede pública, pública estadual, municipal, quanto na rede particular. Além disso, a lei proíbe a cobrança de qualquer valor adicional nas mensalidades e anuidades que tenha como justificativa a deficiência ou mesmo o autismo. Vamos continuar conversando sobre essa temática, sobre o autismo, né? Conversando aqui com a Isabel Moreira. Eu queria que ela acrescentasse, a doutora Isabel Moreira, que é advogada, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também assessora jurídica da AMA-GETID, acrescentasse a essa informação que nós trouxemos agora, alguma outra importante. Pois não. Na verdade, toda essa legislação que veio com a Lei Brasileira de Inclusão e outras que vieram antes, no caso a Lei Berenice Piana, que é a lei específica do autismo,
traduzem o que é o sistema público de ensino. Já havia previsões, inclusive na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sobre o princípio da inclusão em sala regular das pessoas com deficiência. Então, hoje isso já está bem sedimentado, e se o princípio é a inclusão em sala regular, evidentemente que o sistema precisa se adequar às necessidades de cada aluno. Não é apenas o aluno com deficiência que pode vir a ter especificidades nas necessidades pedagógicas. Então, a escola precisa estar preparada para atender a cada indivíduo nas suas peculiaridades. E isso também ocorre com as pessoas com autismo. Então, no estado de Pernambuco, em 2015, nós promulgamos uma lei pioneira, inspirada na Lei Berenice-Piana, que é a Lei do Autismo Federal, mas trazendo uma inovação, que é a exigência que as escolas apresentem ao sistema de fiscalização estatal um projeto de inclusão. O que seria isso? Seria a apresentação ao poder público, ao poder público fiscalizador, dos recursos que a escola disponibiliza para isso. Recursos físicos, recursos tecnológicos e recursos humanos. A escola precisa investir em capacitação. Eu costumo dizer que inclusão não é apenas aceitar. Isso é um pressuposto da lei. Como você bem pontuou, não se pode negar vaga em nenhuma hipótese, em razão da deficiência. Inclusive, isso está tipificado como crime. E nem cobrar por isso. Nem cobrar taxas adicionais. Essa é uma inovação mais recente e já está plenamente em vigor. Mas a escola, além de aceitar, ela precisa capacitar os seus profissionais, e não só os profissionais, todo o corpo da escola e o próprio alunado, o corpo discente também precisa estar sendo capacitado, sendo orientado em relação a essas condições específicas da pessoa com deficiência, e sobretudo do autismo, que tem essas questões sensoriais envolvidas, às vezes tem essa dificuldade de relacionamento. Então, quando a escola verdadeiramente investe nesses recursos, a inclusão acontece. Caso contrário, sem capacitação do corpo docente, sem conscientização de toda a equipe da escola, de um porteiro, de uma pessoa que trabalha com a limpeza da escola, por exemplo, até os pais dos outros alunos, isso realmente faz a diferença na inclusão. Muito bem. E temos aqui algumas outras pessoas participando, pelo nosso WhatsApp. Aqui diz: bom dia, me chamo Vanessa, sou mãe de autista, da autista Júlia, ela diz aqui. Gostaria de participar do assunto. Descobri que minha filha tinha autismo com 1 ano e meio. Foi um choque para mim. Mas hoje, a cada dia, Deus tem me dado sabedoria para lidar com a situação e conseguir superar cada dia. Autismo é uma luta diária, ela diz aqui. Deixa-me ver, apareceu uma outra mensagem aqui no meio, mas ela diz aqui: autismo é uma luta diária, mas tem cara. O preconceito, aliás, ela diz aqui: autismo é luta diária, não tem cara. O preconceito sim tem cara. Sim. E o preconceito é o nosso combate. Está aqui ela participando também dessa interação conosco. Isso. É uma das grandes dificuldades, essa questão do preconceito, lidar com o preconceito, Alessandra? Isso. E temos aqui também uma outra mensagem, deixe-me ver. Bom dia, meu filho, ele tem autismo regressivo, ele até 1,6 ele falava algumas palavras e não andava na ponta dos pés. Mas com 2 anos ele não falou mais nada e ele agora está com 4 anos. Eu gostaria de saber se ele vai falar novamente. Me chamo Cláudia, sou de Afogados. E em relação à enquete, minha resposta é sim. Está aqui a participação dela. Vou pedir aqui para a Alessandra, que é fonoaudióloga, ajudá-la aqui nessa pergunta. Joia. Responder se ele vai falar novamente, sem conhecer a criança, é muito difícil para o profissional. Mas o importante é fazer o máximo possível para que ele consiga estar desenvolvendo o máximo das habilidades que ele possa estar sendo desenvolvido. Então, é buscar intervenção, é buscar orientação, sabe? Como é que eu posso estar estimulando o desenvolvimento do meu filho? Mas é muito difícil a gente responder, essa criança vai falar, não vai, Cada um aí tem o seu jeitinho.
E o importante é, como eu falei, estimular, buscar aí o máximo que você consiga estar buscando de intervenções, de profissionais, de orientações, né? O que é que você pode estar fazendo em casa, conversar com a escola, fazer o máximo possível para que ele consiga estar desenvolvendo o seu potencial máximo. Tem uma outra pessoa participando, quer participar inclusive da enquete de hoje, né? Nós perguntamos aqui se você acredita ou não que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimento das crianças. E essa pessoa aqui participando, a Priscila, não é? A mãe do Miguel, que é autista de 4 anos, ela diz aqui, acredito que sim, que a aceitação da família possa comprometer o desenvolvimento deles, pelo fato que eles sozinhos não irão procurar ajuda, médicos, terapias, etc., senão a família. Quem será por eles? Nós somos totalmente responsáveis por isso. Conheço mães que, mesmo com o diagnóstico, diz que vai deixar a si mesmo e que não tem jeito. E isso é muito triste, pois não é bem assim. Eles são muito inteligentes e procuram aprender sempre mais, são capazes de aprender mais, às vezes de uma forma diferente, mas aprendem. Basta estimular e nunca desistir deles. Está aqui a Priscila, a mãe do Miguel, que tem 4 anos de idade e é autista. Está aqui a participação dela, né? Joia. Muito bem pontuado, né, Isabel? Muito. Isso dá a oportunidade de fazer um link com aquela outra intervenção da família que está sentindo dificuldade dentro do próprio núcleo familiar, nessa aceitação. Isso não é incomum, infelizmente. Eu costumo dizer que isso é síndrome do avestruz. Não é comigo, não sei. É uma dificuldade de aceitação do diferente. Eu costumo dizer que o diferente, o desconhecido assusta. Então, a gente combate, a AMA-GTID, a comissão da OAB que eu participo, ela trabalha para combater justamente o desconhecimento, a ignorância. Quando você combate essa ignorância, você percebe que o autismo não é uma sentença de morte, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma condição humana que, como todas as outras, tem suas dificuldades e peculiaridades, mas que é plenamente trabalhável e superável. Eu tenho um filho de 15 anos que hoje deu entrevista, sábado deu entrevista, extremamente eloquente, tem sonhos. Inteligente. Muito, modéstia à parte. Mas, de fato, eu nunca desisti. Né? Eu sempre acreditei nas potencialidades e investi nessas potencialidades. Não se atenha à opinião do outro. Né? Não se deixe intimidar pela opinião de ninguém. Invista no seu filho, acredite no seu filho, né? Procure ajuda. Lute por ele. Saiba, lute por ele. Saiba que, primeiro, todo filho é uma missão, né? A gente não pode desistir da missão. E segundo, eles nos surpreendem a cada dia. Eu não achava que meu filho fosse escrever com letra cursiva. Em 3 meses ele estava com a letra mais bonita da turma. Né? Então, eles vão nos surpreendendo, basta que a gente realmente faça a nossa parte. A nossa parte é exatamente isso, pesquisar. Eu estimulo muito as famílias a pesquisarem. Hoje em dia, na minha época, não tinha tanta informação na internet como tem hoje. Né? Eu comecei autismo estudando Lovaas, que é um autor altamente denso, né? Fora da minha área, que é a área jurídica. Mas hoje você tem muitos recursos, muita informação na internet. Eu acredito muito... Com linguagem acessível Com também, linguagem né? acessível, a gente tem as campanhas de conscientização, a AMA-GTID, a SOMAR promovem palestras com profissionais, muitas vezes gratuitas. Tem programas como esses, que podem ficar lá no YouTube, a pessoa pesquisar, vai tirar pesquisa, dúvidas. fica lá como material, não é verdade? E a pessoa vai adquirindo essa informação e vai fazendo a triagem para aquilo que é pertinente ao seu filho. Né? Então, não se intimidem. O autismo é tratável, existe uma polêmica se é curável, se não é curável. Eu digo o seguinte, tire o foco da cura e pense em evolução. Né? Há casos de pessoas com autismo que evoluem de forma tão significativa que as características se diluem e elas se tornam plenamente capazes, socialmente adaptadas, e fazem uma vida como qualquer outra pessoa. Interessante, eu estava recordando aqui, eu estava ouvindo um debate, um certo debate, e entrou num caminho específico falando sobre o físico do século XX, que foi Albert Einstein. Albert Einstein, segundo consta, ele tinha espectro autista. E veja que mente brilhante ele era. Existe muito preconceito nesse meio. O autista não pode se desenvolver intelectualmente, o que é uma inverdade, não é isso, Alessandra? Isso.
eles têm algumas habilidades em algumas áreas, né, que muitas vezes eles têm uma memória muito boa. É comum o indivíduo com autismo ele ter uma memória muito boa e se dedicar muito em determinados assuntos. Então, ele gosta muito de animais, ele vai estudar sobre animais, ele vai saber detalhes de animais que outras pessoas às vezes nem sabem. Então, ele fica muito bom naquela área. Claro que a gente precisa ter aí um equilíbrio, trabalhar para que ele também tenha interesses por outras áreas. Mas, às vezes, por ser um interesse tão grande em determinada área, ele se destaca mesmo. Naquela área, né? Isso, naquela Os pais devem ficar atentos a isso também para incentivá-los também nesse sentido, né? Justamente. Até questões profissionalizantes, o que a gente pode estar ali, ele tem aquela habilidade tão boa, como é que eu posso estar aproveitando isso para o dia a dia dele, para uma questão mais profissionalizante? E existem registros, você pontuou aí, Einstein, dos chamados savants. São indivíduos com autismo de alto funcionamento, geralmente, que têm habilidades extraordinárias em certas matérias, como aquele caso do Rain Man, do filme Rain Man, né? Então, de fato, mas isso não é a regra, isso são exceções, não é, Alessandra? Não, esse mito de que todo autista é genial, ou pelo menos o de alto funcionamento é genial. Depende do grau de não corresponde à realidade. Ou seja, nem todo autista é gênio, nem todo gênio é autista. Exatamente. Mas pode acontecer, de fato, uma superdotação associada ao autismo. Né? O importante é que você conheça o indivíduo. Né? O indivíduo com as suas potencialidades, as suas dificuldades. Estimule naquilo que ele tem dificuldade, promova, né, essas habilidades. Bom, queridas, o tempo realmente foi embora e nós queremos agradecê-las aqui pela presença. Agora, na opinião de vocês acham que, com relação à enquete, né, nós perguntamos aqui, você acredita que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimento das crianças? Vocês acham que foi mais sim do que não ou mais não do que sim? Sim, com certeza. Sim? Aposto no sim, não é? Vamos conferir então a resposta, o resultado da nossa enquete. Olha, 5% disseram que não, né? E 95% responderam que sim. A nossa enquete de hoje, você acredita que a dificuldade para aceitar o autismo interfere no desenvolvimento das crianças? Está aí a participação da nossa enquete. Agradecemos aqui também a presença da Alessandra Salles, ela que é fonoaudióloga também da SOMAR, né? Pode deixar inclusive o contato da SOMAR, né? Para as pessoas... O nosso telefone é 3441-5656. E também tem o outro número, 3039-5656. Certo. Muito obrigado, Alessandra. Agradecemos também a doutora Isabel Moreira, que é advogada, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e assessora jurídica também da AMA-GETID. Pode deixar o contato também da AMA-GETID. Na verdade, a AMA-GETID é feita por voluntários, nós não temos sede. Mas temos um blog na internet. Muito bem, perfeito. É só colocar AMA-GETID no um buscador qualquer que você chega lá e a gente interage com você. Informa eventos, presta serviços e informações que a gente puder. Muito obrigado, né? Agradecemos aqui as nossas convidadas e a você pela sua audiência. Amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. Tem reprise, hein? Às 15 horas. E só lembrando que debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até amanhã.